Queridos, o tema da mensagem desta manhã é Jesus, o grande professor. Jesus, o grande professor. E a razão de escolhermos este tema para a ocasião é bem evidente. Hoje, 15 de outubro, é o dia no qual, no Brasil, comemora-se o Dia do Professor. Em nossa igreja temos irmãos e irmãs que são professores, alguns na ativa, outros já aposentados, sem falar nos professores da escola bíblica dominical, do curso básico de teologia, os professores dos nossos queridos discipulados. A todos vocês, mestres e mestras, a nossa gratidão, o nosso carinho, o nosso abraço. Poucas ocupações são tão nobres quanto a do professor. Talvez nenhuma ocupação seja tão nobre quanto a do professor. Por isso, quando o Filho de Deus caminhou na terra, chamaram-no de mestre, de rabi, de professor. Jesus foi o Senhor dos senhores e será o Rei dos reis e será, ele também foi e será sempre o mestre dos mestres, o professor dos professores, o grande professor. Ele disse aos apóstolos: vós me chamais mestre e senhor, e fazei bem, porque eu o sou. Jesus Cristo é a inspiração, é o professor dos professores, é o modelo para aqueles que atuam na área do ensino, mas também para aqueles que de alguma maneira contribuem para a formação do ser humano, seja o pai, a mãe, um avô, um tio, um amigo, alguém que de certa maneira derrama no coração do seu próximo não apenas o conhecimento, mas a esperança e a fé de que grandes coisas Deus pode operar na sua vida. O que podemos aprender com o grande professor? O que podemos, cada um de nós, aprender ao olhar para a trajetória de Jesus naqueles anos em que andou conosco sobre a face deste planeta, Jesus de Nazaré? Eu penso que a primeira coisa que Jesus nos ensina, como o grande professor, é que o professor tem um compromisso com a matéria, com o conteúdo que é ensinado. Jesus ensinava a verdade. E este é o grande compromisso de um professor. Um professor de matemática que ensina que 2 e 2 são 5. Um professor de geografia que ensina que a Terra é quadrada são um verdadeiro perigo. Porque pior do que não saber é saber errado, é saber mal. E esta é a responsabilidade que repousa sobre o ombro do mestre. Grande é o seu privilégio, mas grande também é a sua responsabilidade. Ele tem a confiança do aluno, do filho, do discípulo, e por isso tem também o compromisso de dizer-lhe a verdade. Em Mateus capítulo 22, versículo 16, nós lemos que algumas pessoas enviaram os seus discípulos a Jesus, juntamente com os herodianos, e lhe disseram: mestre, sabemos que és verdadeiro, e que ensinas segundo a verdade, o caminho de Deus, e não olhas a aparência do homem. Mestre, sabemos que és verdadeiro, sabemos que ensinas a verdade. É tão significativo que isso tenha partido da boca, não de seguidores de Jesus, mas dos seus inimigos, dos seus adversários.
Mesmo eles, os herodianos, os fariseus, os saduceus, os escribas, os doutores da lei, aqueles que de alguma forma se uniram para se opor a Cristo e ao seu ministério, eram obrigados a reconhecer que Jesus era verdadeiro e ensinava a verdade. E nisso, não apenas nisso, mas nisso, Cristo é nosso exemplo. Cristo é nossa inspiração. Um pai não pode mentir para o filho. Uma mãe não pode mentir para a filha. Um professor não pode mentir para o aluno. Ele tem um compromisso com a verdade. Verdade é aquilo que permanece. Verdade é aquilo que liberta. Meus queridos, mais do que nunca, se somos homens e mulheres de Deus e desejamos ser mestres que seguem as pisadas do grande professor Jesus Cristo, precisamos ter compromisso com a verdade. Porque, cá entre nós, a verdade não goza de muita popularidade na época em que vivemos. E, infelizmente, eu tive professores que diziam que a verdade não existe. E talvez você também já tenha ouvido isso da boca de algum professor secular. Não existe a verdade, existem verdades. Cada um tem a sua verdade. Essa é a sua verdade. Não é assim? Eu às vezes me divirto pensando no que aconteceria se no dia do pagamento esse professor recebesse apenas a metade do seu salário. Eu imagino que ele iria até a secretaria ou a direção e falaria, olha, deve haver algum engano, porque não foi isso que nós combinamos, não é esse o meu salário. E talvez o funcionário dissesse, olha, essa é a sua verdade, mas não é a verdade da escola. Não é a minha verdade. Dizer que a verdade não existe é uma tolice tão grande, tão rasa, tão óbvia, que a gente fica surpreso de que algumas pessoas abracem essa falácia e a única explicação é conveniência. É conveniente dizer que a verdade não existe. Mas é claro que a verdade existe e conhecê-la não apenas é possível, conhecê-la é essencial, conhecê-la é fundamental. Jesus Cristo disse diante de Pôncio Pilatos, para isso eu vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. De maneira, meu querido, minha querida, que um professor deve buscar a verdade, deve conhecer a verdade e, finalmente, transmitir a verdade. Cristãos não são os donos da verdade. Cristãos são os servos da verdade. E receberam de Cristo a responsabilidade de conhecê-la e transmiti-la. O grande professor disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vos libertará das trevas espirituais. Vos libertará dos rigores da religião. Vos libertará dos medos, da crendice, da superstição. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se queremos saber onde podemos encontrar a verdade, o grande professor nos deixou a resposta, ele afirmou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, na palavra de Deus, na Santa Escritura, na Bíblia Sagrada, encontramos a matéria, encontramos o currículo da vida, que precisamos conhecer, valorizar e transmitir. Jesus ensinava a verdade. Bendito é, bem-aventurado é o professor que ensina a verdade. Mas Jesus, além de ensinar a verdade, ensinava pelo exemplo. Esta era outra característica que distinguia Jesus dos professores da sua época. Quando ele terminou uma aula maravilhosa,
conhecida como o Sermão da Montanha, a Bíblia diz que as multidões ficaram maravilhadas e as pessoas comentavam umas com as outras, dizendo: olha, este é um ensino diferente. Ele não ensina como os escribas e os fariseus, ele ensina com autoridade. Cristo tinha a autoridade de uma vida coerente. Em outras palavras, ele vivia aquilo que pregava. Jesus não ensinava apenas com as palavras. Jesus ensinava também e, acima de tudo, com o exemplo. Jesus ensinou sobre a humildade no cenáculo, quando lavou os pés dos apóstolos. Jesus ensinou sobre fé no Jardim das Oliveiras, quando pediu que fosse feita a vontade do Pai e não a dele. Jesus ensinou sobre perdão na Via Dolorosa, quando disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Jesus ensinou sobre o amor no Monte Calvário, quando se entregou para a nossa salvação. Os grandes exemplos de Cristo foram deixados como ensinos para você e para mim. Nicodemos, um grande professor, reconheceu estar na presença de um mestre maior. Lá em João capítulo 3, versículo 2, nós lemos que ele foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, mestre, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. É claro que Nicodemos se impressionava com as coisas que Jesus dizia, mas o que mais marcou Nicodemos foram as coisas que Jesus fazia. Eu quero dizer a você que é pai, que é mãe, que é tio, que é tia, que é avô, que é avó. Eu quero dizer a você que é professor, as pessoas estão olhando para o seu comportamento, para as suas ações, para o seu exemplo. E você não pode demonstrar incoerência. Ensino certo com vida errada é uma tragédia. Muitos jovens têm sido afastados da fé cristã, não porque receberam ensinos errados, mas porque não viram coerência na vida daqueles que ensinaram. Foram filhos de pais ou alunos de professores que ensinavam bem, mas viviam mal. E poucas coisas afastam tanto um jovem quanto hipocrisia, quanto incoerência, quanto falsidade. Então este é um grande desafio. Você não precisa ensinar muitas coisas. Você nem mesmo precisa ensinar coisas muito profundas. Mas você precisa viver aquilo que você ensina. Cristo ensinava sim, ele ensinava com autoridade, a autoridade do seu exemplo. E como nós, ao contrário de Cristo, somos pecadores imperfeitos, temos que pedir a Deus misericórdia, para que Ele nos ajude a não sermos hipócritas, como os escribas e os fariseus, a respeito dos quais Jesus disse ao povo: façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Que pela graça do Senhor, sejamos não apenas ouvintes, mas praticantes da palavra, meus irmãos e minhas irmãs. E finalmente, nós aprendemos com o mestre dos mestres, que a essência do ensino é o amor. Porque Jesus ensinava com amor, não é fato? Tudo aquilo que fazemos com amor fica melhor, fica bem feito, tem melhor sabor, tem melhor perfume. Quando alguém abraça uma profissão por amor, normalmente se sai um bom profissional. E de um professor sempre se requer amor. Amor à verdade. Amor aos seus alunos e às suas alunas. Esta era uma marca do professor Jesus Cristo. Como ele amava
os seus alunos. Amava tanto que morreu por eles. Em João capítulo 13, versículo 1, nós lemos que antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e havendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E eu entendo que este fim não é apenas temporal. Jesus não amou os seus discípulos apenas até o fim da sua vida, mas até a última gota do seu sangue. Até a última célula do seu corpo. Até o último sopro do seu pulmão. Com tudo o que tinha, Jesus amou os seus discípulos. Jesus tem amado a nós. Por isso, não é de estranhar que Jesus atraísse multidões. A sala de aula de Jesus nunca estava vazia. Alunos acorriam para aprender aos seus pés. E o que atraía as multidões até Jesus era o amor que ele demonstrava para com elas. Jesus mostrou compaixão pelas multidões, curando os seus enfermos, libertando os seus cativos, alimentando os seus famintos. Jesus mostrou amor pela mulher samaritana, levando a ela a água da vida à beira do poço de Jacó. Jesus mostrou amor pelo leproso, tocando naquele em quem ninguém tocava. Jesus mostrou amor pelo jovem rico, que não quis segui-lo por amor aos seus bens. Jesus mostrou amor pelas crianças, repreendendo aqueles que tentavam afastá-las e dizendo: deixai vir a minhas criancinhas, não as impeçais, porque delas é o reino de Deus. Todos eles foram amados pelo Mestre, se sentiram amados pelo Mestre. E eu ousaria dizer que dentre tantas qualidades que diferem um bom professor, esta é a maior de todas. Um bom professor ama os seus alunos. Ama o bagunceiro. Ama o que não faz o dever de casa. Ama o que dá trabalho. Ama até o que responde mal. Perdoa, insiste, não desiste, porque é levado pelo amor. E quantos professores tivemos na vida, eu e você, que nos amaram, e que insistiram, e que nos abençoaram, apesar de nós. Verdade ou não? Talvez um pai, uma mãe, talvez um pastor, talvez um mestre na rede de ensino. Alguém que acreditou na gente. Alguém que olhou a gente com um olhar de generosidade, de perdão, de graça, de favor. Alguém que nos atraiu com amor. Ainda que no começo a gente manifestasse resistência, rebeldia, aquele homem ou aquela mulher soube passar por cima disso e se tornou parte indispensável daquilo que somos hoje como cidadãos, como seres humanos e como servos de Jesus Cristo. A Bíblia diz: todas as vossas obras sejam feitas em amor. Mas dentre essas obras, ensinar é uma que não pode jamais ser dissociada do amor. Theodore Roosevelt, um famoso presidente dos Estados Unidos, que viveu entre o século XVIII e entre o século XIX e o século XX, é autor dessa frase: as pessoas não se importam com o quanto você sabe, até saberem o quanto você se importa. Então, professor, parabéns. Se você fez a sua parte, buscou o conhecimento, investigou sobre a verdade e agora está pronto, capacitado para transmiti-la ao seu aluno. Entretanto, saiba que as pessoas não se importam com o quanto você sabe, até saberem
o quanto você se importa. É pelo amor que abrimos a mente, o coração e a vida de um aluno, de um discípulo, para transmitir-lhe a verdade. É com o amor exemplificado em nossa vida que o ajudamos a ser a pessoa que ele pode ser. Então, queridos, aprendamos com o Mestre e dediquemo-nos ao ensino. A Bíblia diz: se o seu dom é ensinar, que haja dedicação ao ensino. E todos podemos ensinar algo. De alguma forma, todos podemos ser mestres. Embora haja aqueles que tenham abraçado essa profissão, e iremos homenageá-los dentro de alguns minutos. Mas sempre é possível ensinar, quando há amor, quando há exemplo e quando há verdade. Eu me lembro que, meses atrás, nós recebemos aqui o grupo da Cristolândia Feminina. São mulheres que estavam na rua, na sarjeta, fumando crack, algumas se prostituindo para poder manter o vício, rejeitadas pela família, pela sociedade, e que foram alcançadas com a palavra de Deus. Então essas mulheres estão lá na Cristolândia Feminina e recebem a palavra de Deus e são transformadas, e elas aprendem muitas coisas. Aprendem sobre Jesus, mas também aprendem uma nova profissão, uma carreira, enfim, elas aprendem muitas coisas lá. E tinha um grupo aqui cantando e algumas daquelas pessoas vieram para dar testemunho. Pegaram o microfone e falaram sobre as coisas que aprenderam lá na Cristolândia Feminina. E eu lembro de uma daquelas alunas que pegou o microfone e disse: olha, uma irmã daqui dessa igreja chamada Maiara é voluntária lá na Cristolândia Feminina. E ela foi lá ensinar para a gente maquiagem. Como fazer maquiagem. E então a aluna disse: aquilo foi muito importante para minha autoestima. Aquilo foi muito importante para a minha feminilidade. Aquilo foi muito importante para a minha vida. Uma professora voluntária, que foi ensinar uma coisa que ela sabia fazer. E depois eu peguei o microfone e disse: minha filha, você não poderia ter uma melhor professora sobre maquiagem do que Maiara. Você estava com a especialista. Entende, irmão? Todos podemos ensinar. Todos podemos ensinar. Se houver amor, se houver exemplo, se houver verdade, todos podemos ensinar. Basta que peguemos aquilo que temos, que peguemos aquilo que somos, coloquemos nas mãos do Senhor e digamos: usa para abençoar e para a glória do teu santo nome. E assim estaremos seguindo os passos benditos de Jesus, o grande professor. Amém?